Olá, hoje vamos mergulhar em 1 Crônicas capítulo 27. É um capítulo fascinante que detalha a organização do reino de Davi. Exato. É quase um raio-x da administração da época, né? Tanto militar quanto civil. Sim, e o nosso objetivo aqui é entender como essa estrutura toda funcionava, como ela sustentava o reino. Vamos então analisar isso ponto a ponto, começando pela parte militar, que é bem impressionante. O reino tinha, assim, 12 divisões, cada uma com 24 mil homens. 24 mil? Não é muita gente. Muita gente. E o mais interessante é o sistema de rodízio. Cada divisão servia por um mês. Isso garantia uma força ativa o ano todo, né? Com certeza. Imagina a logística disso. E o texto menciona os comandantes dos primeiros meses, Jashobeão, Dodai. E Benaías, filho do sacerdote Joiada. Ele era um dos 30 valentes, uma figura importante. Sim, um nome de peso. E depois seguem outros nomes. Azael, Sama, Ira. Mostrando essa continuidade na liderança, mês a mês. Mas não era só o exército centralizado, né? O texto também fala da liderança das tribos. Pois é, e isso eu acho particularmente revelador. Em paralelo à estrutura militar, você tem os chefes de cada tribo listados. Eliezer para Ruben, Cefatias para Simeão, Eliú para Judá, e por aí vai. Ou seja, a identidade tribal continuava forte. Exatamente. Mostra uma administração assim abrangente que integrava a organização tribal tradicional com a nova estrutura do reino. É uma complexidade administrativa bem interessante. E falando em administração, em números, a gente chega naquele episódio do censo. Ah, o censo. Sempre um ponto delicado. Sim, o texto diz que Davi não contou os homens com menos de 20 anos. Talvez, lembrando da promessa de Deus de multiplicar Israel com umas estrelas, né? Ira divina. E o número final, bom, ele nunca entrou para os registros oficiais do rei. Fica essa lacuna. E essa lacuna é muito significativa, né? Levanta uma tensão clara entre o poder do rei, sua vontade de talvez mapear sua força. E a soberania de Deus. Exato. É como um lembrete dos limites da autoridade humana, mesmo para um rei como Davi. Talvez um alerta, né? Para não confiar só nos números. Faz sentido. E essa organização toda não parava nas pessoas, nos soldados ou nas tribos, ia para os bens do rei também, né? Com certeza. A lista de supervisores é, assim, detalhadíssima. Tem o Asmavete, cuidando dos tesouros reais. Jonatas, filho de Uzias, com os armazéns regionais. E gente para cuidar da agricultura, o Esre, para as vinhas e o vinho, Simei e Zabde. Sim, e tem mais. Baal-Hanã e Joás para as oliveiras, sicomoros e o azeite. Sitrai e Safate para os rebanhos em Saron e nos vales. É muito específico. Muito. E ainda tem gente para cuidar dos camelos, o Bio, dos jumentos, Gédias, e das ovelhas e cabras, Jazis. Uau! Se a gente junta todas essas peças, o que surge é um retrato de uma gestão econômica assim muito minuciosa, cobrindo cada aspecto. Mostra um controle bem centralizado dos recursos, né? Uma economia agrária, mas muito bem administrada. Sem dúvida. E para gerenciar tudo isso, claro, Davi não estava sozinho. Tinha seu círculo íntimo. O texto finaliza falando desses conselheiros e oficiais próximos. Jonatas, o tio de Davi, que era conselheiro e escriba. Giel, o tutor dos filhos do rei. E figuras como Aitofel, famoso pela sua sabedoria, né? E Usai, chamado de amigo do rei, um título bem importante. Muito. Depois de Aitofel, entram Joiada, filho de Benaías, e Abiatar como conselheiros. E, claro, Joabe sempre ali como comandante do exército. Essa rede de apoio era fundamental. Conselho, confiança, execução. A governança dependia disso tudo. Então, resumindo, 1 Crônicas 27 nos dá um panorama incrível dessa máquina administrativa e militar. Exatamente. É a espinha dorsal do reino de Davi. Essa organização toda foi essencial para a estabilidade, para a defesa, para a gestão dos recursos que, permitiram que o reino prosperasse naquele período. Era a estrutura que sustentava o poder. E fica aqui uma reflexão final, né? Pensando nessa estrutura tão detalhada, tão organizada que o capítulo descreve,
como será que essa organização impactou não só a estabilidade prática do reino, mas também a imagem de ordem, de poder, talvez até de uma certa legitimidade divina, que foi projetada para gerações futuras de Israel? Fica aí para a gente pensar.